Graças a Paz, estamos aqui para meditar mais um trecho da Palavra do Senhor. E antes eu peço que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar desfrutando da Palavra do Senhor. Vamos ao texto? Mateus capítulo 6, versículo 31 até o versículo 34, apenas 3 versículos. Diz assim: Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele inicia o seu ministério e o livro de Mateus registra exatamente vários tipos de sermões de Cristo, né? E esse sermão aqui, na verdade, é o Sermão do Monte, e aqueles que seguiam Jesus passavam a escutar os ensinos de Cristo. E para aquele momento histórico, realmente, o que comer, o que beber, o que vestir, era uma preocupação, porque a maioria das pessoas vivia numa situação econômica difícil, né? Israel dominado pelo Império Romano, Israel vivia realmente sob o domínio do Império Romano, e o que comer, o que beber, o que vestir era algo difícil, não era algo tão simples. Então Jesus chama os discípulos e fala com eles, começa a explicar algumas coisas importantes. Algumas coisas importantes no sentido de que, a partir do momento que Israel tem o conhecimento de Deus, ele entende, poderia estar entendendo melhor essa questão. Então Jesus fala o seguinte no versículo 31, né? Por que vos inquieteis, dizendo com que comeremos, com que vestiremos, ou com que beberemos e com que vestiremos. Então Jesus faz essa colocação para eles. E aí Jesus faz no versículo 32, diz o seguinte: quem ficar preocupado com essas questões, na verdade são os gentios. O termo traduzido por gentios aqui pode ser traduzido também por incrédulos ou pessoas que são pagãos, pessoas que não são do povo de Deus. Então Jesus faz essa orientação. Porque na verdade o que acontecia? Os escribas e fariseus, e principalmente os saduceus, haviam tirado das mãos do povo de Israel e do ouvido do povo de Israel todos os profetas, havia tirado os livros de sabedoria, havia tirado realmente do povo de Israel esse conhecimento. Só deixaram os livros da lei e eles impediam o povo de ter acesso. E a ideia do Deus que provém, que é um Deus que tem a provisão, não fazia parte do conceito do povo de Israel naquele momento. Então eles tinham dificuldade de entender que Deus estava ali pronto a ajudá-los na questão da provisão também, da companhia da provisão. Provérbios 8:18 fala que Deus ele estaria realmente, a riqueza bem durável está nas mãos do Senhor, através da sabedoria. Provérbios também 10:3 fala que o Senhor não deixa o justo passar fome. Quer dizer, então esse conceito eles não tinham bem dentro do conceito deles. Por quê? Porque na verdade aquela religiosidade escondeu do povo esse conceito. Aí Jesus chama as pessoas, era um momento que Jesus está com a grande multidão, muitas pessoas seguindo Jesus, e Jesus fala exatamente sobre isso. Né? Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar, que havia uma preocupação com as necessidades. No tempo de Jesus havia uma preocupação com as necessidades. Jesus, então, agora orienta da seguinte forma, que essa preocupação existe, mas, segundo a palavra, né, Deus cuida das nossas necessidades. Né? Então, o primeiro ponto é as preocupações, segundo ponto, que Deus cuida das nossas necessidades. No versículo 32, parte B, fala que o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Esse sabe aqui é um sabe de tem controle, tem um conhecimento. Deus sabe realmente da nossa necessidade, Deus controla isso. Esse sabe que Jesus vem colocando aqui é esse sabe de que realmente Deus ele realmente tem consciência de que nós necessitamos. Então, amados, Jesus faz essa colocação. O tempo de Jesus havia essa preocupação com as necessidades da vida, comer, beber, vestir, era difícil, e Jesus fala com todos eles naquele momento ali, afirma que Deus cuida dessas necessidades. E aí, amados, o texto continua e nós podemos entender que o texto ele traça para nós algo muito importante. Jesus agora fala o seguinte:
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala de como viver. Jesus fala que, na verdade, todas essas coisas, elas seriam acrescentadas a partir do momento que nós buscamos Deus de forma incessante. Esse buscar aqui é buscar de forma intermitente, incessante, não deixar de buscar a Deus, buscar ao Senhor no dia a dia. Ele que vai suprir a necessidade, buscar a presença de Deus, buscar a presença do Pai. E aí essa busca não pode ser uma busca que vou buscar Deus sim, mas depois que eu fizer tal coisa, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo. Não, essa busca orientada por Cristo é, em primeiro lugar, buscar a presença de Deus, buscar o cuidado de Deus, buscar estar debaixo da orientação de Deus em primeiro lugar. E esse primeiro lugar, buscar em primeiro lugar, é buscar o reino e a justiça. Quando nós olhamos pensando da seguinte forma, quando se trata de reino e de justiça, o Dr. Russell Shedd fala que o reino de justiça significa colocar Deus na posição central da nossa vida. O reino é aquele que reina sobre as nossas vidas. Justiça é o que Deus faz por nós, a bondade para as nossas vidas. A justiça de Deus, ela se transforma em misericórdia, em bondade para conosco. Então, mas viver, na verdade, debaixo da justiça, da bondade de Deus. Viver, na verdade, debaixo do cuidado de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas, o que vai se acrescentar? Todas as coisas. Comer, beber, vestir. Essa é a orientação de Jesus para os seus discípulos. Eu creio, amados, que essa orientação foi dada aos discípulos no passado, ela ecoa para nós hoje talvez faça muito sentido. Para os momentos que nós estamos vivendo hoje. Momento em que o país e o mundo está parado, e pessoas com emprego ameaçado, pessoas vivendo um momento de extrema dificuldade, de desesperança e preocupados com a necessidade da vida. Mas podemos olhar nesse texto e pensar da seguinte forma, que nós não devemos ficar preocupados da forma que acharmos que Deus não vai estar provendo as necessidades, vai estar cuidando. Assim como o próprio Cristo orientou, nós não devemos ficar preocupados. Outro ponto que gostaria de destacar é que Deus cuida das nossas necessidades. Deus é aquele que está provendo a necessidade. E a nossa missão é viver a vida de forma que a vida ela seja vivida debaixo do cuidado do Senhor. Buscar constantemente a presença de Deus. Buscar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Buscar a presença de Deus. E sabe que Deus ele está pronto a suprir todas essas necessidades, sim. Então, a preocupação do homem, né, durante as eras é com relação a comer, beber, vestir, as questões materiais, o que vai ser. E nós percebemos que durante a história da humanidade, Deus tem sustentado a humanidade. Às vezes falta algum problema porque o homem realmente, nós fazemos isso. Mas nós somos filhos de Deus, buscamos a face do Senhor. Em primeiro lugar, tenha certeza que Deus ele está trabalhando por nós. Deus ele intervém em nossas vidas. É interessante que os reformadores no século XVI, eles chegaram com a palavra de Deus, naquele período era um período difícil, porque os homens embriagavam, viviam nas tabernas, e quando o Evangelho chegou nos corações, eles passaram a economizar, cuidar das famílias, em vez de gastar com álcool, eles passaram a gastar de forma ordenada. Então o Evangelho de Cristo traz essa ordenação na vida, essa ordem na vida. Então, amados, entendamos o seguinte, que Deus, na verdade, prepara para nós algo que nós necessitamos, que é o cuidado nas questões materiais, daquilo que nós necessitamos. Às vezes nós queremos mais do que nós precisamos. Às vezes nós queremos muito mais daquilo que nós necessitamos, mas Deus sabe o necessário, né? Olhar e no texto aqui, no versículo 25, 26, 27, ele comenta sobre a questão das aves do céu, que o próprio Deus alimenta todas essas coisas, quanto mais nós, homens, né? Quanto mais nós.
Então Deus, ele provém todas as coisas. Então nesse momento de dificuldade, nós devemos buscar a face do Senhor, colocar nossas vidas diante do Senhor, derramar o coração diante do Senhor. Eu queria completar com o versículo que eu não li, que é o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Às vezes nós ficamos preocupados tanto com o dia de amanhã, esquecendo de viver hoje. Viva hoje com você mesmo e Deus, com a sua família. Viva hoje. Quando nós estivermos prontos para voltarmos para a igreja, na igreja, viva hoje, no trabalho, com os amigos, quando nós retornarmos. Viva hoje. Viva hoje. E não viver amanhã, preocupado com amanhã. Viva hoje que Deus está te dando. Viva intensamente o hoje que Deus está te dando. E esse hoje que Deus está te dando, está nos dando, é algo que nós devemos aproveitar o máximo possível. Que Deus abençoe sua vida, que Deus cuide cada um de nós, e saiba que Deus, ele está cuidando de cada um de nós. O salmista fala que ele nos dá enquanto nós dormimos. Por isso devemos confiar no Senhor e saber que Ele é o Deus da provisão, que vai estar deliberando aquilo que nós necessitamos realmente para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida e te dê um bom dia na presença do Senhor.